Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael do Física Sem Educação. Bom, hoje eu vou estar falando com vocês sobre a hidrelétrica. A hidrelétrica no Brasil é a principal fonte de geração de energia elétrica. E essa fonte de geração de energia elétrica, o princípio básico dela está associado a um princípio na física que se chama da indução eletromagnética. E eu vou explicar para vocês, detalhe por detalhe, como funciona essa indução eletromagnética. A indução eletromagnética, ela foi proposta por Faraday. Ele, logo depois que ele ficou sabendo por Oster, Oster ele propôs o quê? Que corrente elétrica gerava campo magnético. Depois que Oster fez seu experimento e propôs isso, muitos outros pesquisadores começaram a verificar esse estudo, da corrente elétrica gerando campo magnético. E Faraday, então, ele descobriu o seguinte: e se eu fizesse ao contrário, colocasse campo magnético num fio condutor, será que ele iria gerar corrente elétrica? E foi exatamente isso que ele fez. Ele propôs o seguinte: quando há um fluxo magnético entrando dentro, aqui eu vou representar aqui essa espira, o Sorex está representando uma espira, um fluxo magnético dentro de uma espira, ele vai gerar corrente elétrica. Mas professor, por que isso acontece? Quando eu tenho aqui um fluxo magnético, esse sistema ele fica desequilibrado. E sempre que há desequilíbrio, vai haver uma força a fim de conter esse desequilíbrio. E essa força, isso a gente pode ver em vários momentos. Por exemplo, quando eu tenho dois corpos carregados, devido ao desequilíbrio ali elétrico, vai haver uma força chamada força elétrica que vai ou afastar ou aproximar. Então a força sempre vai aparecer para poder conter esse desequilíbrio. Nesse caso também, quando eu tenho um fluxo magnético entrando dentro da espira, cria-se uma instabilidade. Quando cria essa instabilidade, então há a geração de uma força. Então a gente diz que existe uma força chamada força eletromotriz induzida, porque é o processo de indução eletromagnética, que vai gerar no sentido contrário ao fluxo magnético. Então, se o fluxo magnético estiver assim, vai gerar uma força eletromotriz induzida nesse sentido. E para que essa força existe? Essa força ela tem dimensão de tensão, certo? Ela é medida em volts. Então, essa força ela aparece justamente criando uma tensão nesse sistema. Tensão eu falo mais de diferente potencial, tá? Tensão dielétrica. Então ele cria uma tensão e essa tensão vai fazer com que haja uma corrente elétrica. Então olha lá, ó, desequilíbrio gerado pelo fluxo magnético gera uma tensão através dessa força eletromagnética induzida e isso vai virar uma corrente elétrica. Vamos dar uma olhada no experimento que mostra justamente isso, a variação do fluxo magnético gerando corrente elétrica. Esse aparelho ele consegue medir a corrente elétrica que é gerada aí na bobina. Então aqui a bobina, ó, vou mostrar de lado para vocês verem. Ó. Tem uma bobina aqui enrolada com uma quantidade de voltas e mede lá a corrente elétrica em miliampere. Tá? Então quando passar corrente pela bobina, através desse é um pequeno circuito ligado na bobina, quando passar corrente elétrica o ponteiro vai se movimentar. Eu tenho um ímã. Esse ímã, eu vou fazer uma variação de fluxo magnético dentro da bobina, olha lá. Ó. E quando há variação de fluxo magnético, existe a passagem de corrente elétrica. Então, esse instrumento, ele mostra justamente isso. Variação de fluxo magnético gerando corrente elétrica. E Lenz, então, que veio depois de Faraday, ele vai propor ali o sentido da corrente. Ele fala o quê? Se o fluxo magnético estiver entrando, eu vou usar uma regra chamada regra da mão direita. Ou seja, através do fluxo magnético da força eletromotriz. Então, eu vou direcionar a força eletromotriz. Então, vai haver uma corrente elétrica nesse sentido. Então, vamos pensar assim, ó, se estiver entrando, a corrente elétrica vai ser nesse sentido. E se estiver saindo, ou seja, eu estiver tirando o ímã, a corrente elétrica vai ser no sentido aqui, no meu caso aqui, no sentido quando estiver entrando no sentido horário e quando eu estiver saindo no sentido anti-horário. Então vai ter ali a regra, a lei de Faraday-Lenz,
que vai justamente falar sobre a indução eletromagnética. Vamos dar uma olhada também agora, então, no princípio de funcionamento de uma hidrelétrica, que vai usar justamente a geração de energia elétrica devido ao processo, ao princípio de indução eletromagnética. Vamos dar uma olhada. Essa espécie de motor que eu falei, tá? Ela é composta, vocês podem observar, olha só, por duas bobinas. Uma bobina do lado de cá e uma bobina do lado de lá, ó. Nesse amarelo aí é uma bobina e do outro lado é outra bobina. Tem um eixo, correto? E esse eixo vai prender aí as bobinas em um ímã no polo norte e polo sul, como vocês podem observar. Quando eu rotaciono o eixo, há uma variação justamente de fluxo magnético na bobina. Por quê? Porque a bobina vai passar primeiro ali no polo norte, né? Depois ela vai ser interrompida e depois ela vai para o polo sul. Então, dentro da bobina está passando o campo magnético no lado norte, depois do lado sul. E essa variação de fluxo magnético, observe lá o que acontece com aqueles os LEDs, eles vão acendendo, olha lá. Isso mostra justamente variação de fluxo magnético dentro da bobina, gera corrente elétrica. Esse daí é um princípio bem parecido com o que acontece nas hidrelétricas. É como se aquela rotação que fosse feita naquele eixo ali que eu estou fazendo nesse pequeno motor manualmente, fosse feito, por exemplo, por uma queda d'água. Então a queda d'água vai ali rotacionar e assim com essa rotação vai fazer essa variação de fluxo magnético e vai gerar uma corrente, e essa corrente vai ser utilizada aí para o fim que eu desejar. Nesse caso está acendendo ali os dois LEDs, mas eu posso usar para o que eu quiser, tá bom? Então, galera, essa figura ela representa justamente uma hidrelétrica. Observem ali onde está a turbina. Ali a água vai passar e vai girar, né, aquela turbina, que é justamente, lembrando aí do experimento que eu acabei de mostrar, aquele eixo que eu rotacionava manualmente, tá?